Eu vou transmitir. Polimorfismo. Bom, polimorfismo se trata basicamente como, né, da explicação anterior, né, da uma herança, mas só que, por exemplo, essa herança ela vai ter diferentes implementações. Uma herança normalmente se aplica em herança de classe, em que a classe pai, né, normalmente a classe do topo da hierarquia, ou superclasse, também chamada, ela possui um método e as classes filhas, elas também possuem o mesmo método, mas só que esse método, ele, em cada uma dessas classes, ele é aplicado, ele é implementado de uma forma diferente. Por exemplo, a gente tem aqui, vocês podem ver no slide, tem o método produzir som. No caso, esse método produzir som estaria aqui no caso aqui, como é animais, no caso estaria aqui, né? Poderia estar aqui em mamíferos, produzir som. E cada mamífero, ele produz som de uma forma diferente, né? Por exemplo, aqui tem uma vaca aqui. A vaca, né? O som que ela produz é o mu. Lá o ser humano, fala normal dele, né? É, a língua que ele fala. No caso aqui em português, oi, olá. Qualquer outra fala. Agora eu estou produzindo som também, como estou falando com vocês. O gato, no caso, o som que ele produz é o miau. Então, basicamente, quando se trata, quando se trata de polimorfismo, uma das implementações disso é a questão dessa sobreescrita de um mesmo método. Aqui a gente tem, né, basicamente, o que eu falei aqui, formato de texto. Depois a gente vai mostrar essas. É isso que eu estou falando, né? Em código. Fiz um códigozinho. Aí eu vou mostrar para vocês como seria, né? Esse conceito até abordar também até um pouco dos outros, né? Herança e também abstração. Todos os conceitos, basicamente. E a gente também tem encapsulamento, né? Eu já meio que passei por cima nas aulas anteriores, né? Do encapsulamento se tratar na questão da proteção do atributo, né? Por exemplo, Marcela que estou como exemplo lá em cima, cadê? A questão do sistema bancário. O sistema bancário ele tem atributos, características, né, específicas dele, né, como por exemplo nome completo e CPF, né, seriam conta bancária também, poderia ser um atributo desse sistema bancário. E esses atributos, né, eles não podem ser de acesso de qualquer classe, né, de qualquer objeto. Por quê? Porque por questão de segurança de dados. Né? Eu não posso ter acesso à conta de outra pessoa, ao CPF de outra pessoa. Então, meio que para evitar esses acessos inadequados, a gente usa o encapsulamento. Basicamente, se trata de envolver os nossos atributos, nossos, principalmente os nossos atributos, proteger eles, o acesso deles, né? Que consiste na proteção dos atributos de um objeto, ou seja, não permite que um atributo seja acessado diretamente, ou seja, ocultar os detalhes internos de um objeto e expor apenas as funcionalidades necessárias para interagir com ele. Aqui também entra, junto com o encapsulamento, entra também a questão dos métodos get e setter, que são os assessores, né? A gente falou nas aulas anteriores, mas
recapitulando, né, já que a gente está abordando o assunto, né, em que eles são basicamente aplicados, a gente tem o uso deles, por quê? Porque os atributos, eles não podem ser acessados diretamente por diferentes classes, mas futuramente eu vou abordar isso no código, vai ficar mais claro. Aqui a gente tem basicamente uma explicação mais genérica aqui, né? Isso é alcançado usando classes para definir a estrutura e comportamento de objetos, usando modificadores de acesso. Esses modificadores de acesso, quais são? São o público, o private, o package. São os modificadores de acesso das classes, né? E dos atributos também, para controlar o acesso aos seus membros, métodos e atributos. Vamos o código para mostrar como funcionaria basicamente todos os conceitos vistos, né? Aqui, nesse código que eu fiz, eu tomei como base basicamente essa imagem aqui dos animais, né? Animais com a superclasse, né? Animal. Por quê? Porque ela é a classe mais, né? Tirando a questão da abstração, ela é a classe mais genérica possível que eu possa aplicar para as espécies, né? Espécies animais, né? No caso, um cachorro, um gato, um elefante, um leão. Esse aqui eu acho que, sei lá, um lobo. Eles são um animal, ou seja, eles têm características de um animal. Eles possuem características de um animal. Se eles possuem as características de um animal, eles podem, né, herdar essas características da classe pai. Ser um relacionamento aqui, né, de que eles vão puxar tanto os atributos, né, como os métodos dessa classe pai ou classe superclasse, né? Essas subclasses aqui vão herdar essas características e métodos dessa classe pai ou superclasse também. Diferentes nomenclaturas, né? Acho que para superclasse também é usado classe pai e classe mãe. Aqui também é chamada de subclasse ou classe filhos. Bom, tendo em vista isso, né, eu fiz aqui a classe animal, né? A classe animal com atributos genéricos que pertencem aos animais, né? Por exemplo, todo animal ele tem uma espécie, né? Um gato tem uma espécie, um elefante tem uma espécie, diferentes espécies de cachorro, raças no caso, né? Espécie de cachorro, tem espécie onça, tem diversas espécies. Ou seja, isso aqui como um atributo genérico, diversos animais, né, podem herdar esse atributo aqui. Os animais podem herdar esse atributo aqui, né? Também idade, né? Todo animal possui uma idade. Aqui eu fiz o construtor, tanto o padrão, construtor padrão, né, que é vazio, quanto o construtor da declaração direta, né, que é a classe main. Basicamente, o construtor da declaração direta, a gente bota aqui os atributos aqui na hora de instanciar o objeto. A gente já viu nas aulas passadas. Animal. E aqui também eu fiz os gets e setters. Aqui entra a questão do encapsulamento já, né? Por quê? Porque já como os atributos eles são privados, as outras classes elas não vão conseguir ter acesso a esses atributos, né? Então, uma boa maneira de programação, uma boa prática de programação, você utilizar esses métodos acessórios, né? Get, para você ver o valor que está armazenado dentro desse atributo, idade, por exemplo, ou então espécie, e também o set, que é para você modificar ou então adicionar um valor a esses atributos aqui, que a gente declarou aqui, animal, né? A classe animal. Também fiz o get aqui da espécie, o set da espécie, o get da idade, o set da idade. Recapitulando que, né, só um pouquinho
a questão do getSet, né? O get sempre tem um retorno. Então também, daqui a pouco a gente vai ver, uma característica interessante, né, no que tange essa referenciação, né, do twist. A gente daqui a pouco vai ver basicamente uma variação desse elemento aqui, que basicamente serve para a gente referenciar o nosso atributo dessa classe aqui, né? No caso, como por padrão, né, a gente bota o nome, né, do parâmetro igual ao nome do atributo, seria interessante você referenciar que você está se referindo que esse atributo recebe o parâmetro, né? Porque se você não colocasse o twist, ia basicamente dizer que o parâmetro vai receber o parâmetro, né? Ou seja, você não iria adicionar o valor aqui na espécie. Então, se você usa o twist. Já quando se trata, né, de você, por exemplo, herdar características de uma classe pai ou uma superclasse, você utiliza, em vez do twist, você utiliza o super. Para você ter acesso a esses atributos aqui da classe, da superclasse, né? Classe pai. Bom, aqui a gente usa, né, tá usando o super no que tange o construtor da classe cachorro, que, né, entra também no conceito de herança, né? Como, né, o cachorro aqui, ele é um animal, então o cachorro ele pode receber como herança, né, os atributos e os método exibir detalhes, e também aqui os métodos get, set. Não o construtor, né, porque pode mudar parâmetros, mas tu pode também pegar os elementos do construtor como aquela parte do twist, na verdade, naquele super ali, a gente está basicamente pegando essa parte aqui em animais, a gente está pegando essa parte aqui e basicamente repetindo aqui, né, sem colocar essas duas linhas de código, né, que a gente não tem acesso a esse atributo aqui porque ele é privado. Lembrando o encapsulamento lá, essa classe cachorro, ela não vai ter acesso aos atributos, né, da classe animal, porque eles estão privados. Ou seja, só essa classe ela pode ter acesso a esses atributos aqui. Já a classe cachorro, como também a classe main, elas só vão ter acesso nas classes, né, que tem a questão do modificador de acesso, que permitem elas visualizarem esses elementos, né? No caso, o public e também o padrão. Aqui, no caso, classe cachorro vai poder ter acesso aqui ao método get, set, getIdade, setIdade também, o getSpecially e o exibir detalhes. Não pode ter acesso ali aos atributos. Por exemplo, se eu vou botar aqui um super, ficar aqui em espaço, super, ponto, eu disse errado, super, ponto, no caso, calma aí, seria aqui no público, aqui no construtor, super, botar um ponto. Eu não tenho acesso aos, vocês podem ver aqui, o que eu consigo ter acesso da classe animal. A classe animal só tem acesso ao método exibir detalhes, ao método também ao método setIdade, ao método setSpec aqui, setIdade, setSpec e o getIdade e o getSpec. Não tem acesso aos atributos, como por exemplo no twist, em que se isso aqui fosse no twist não vai ter acesso porque aqui é privado, né? Mas se eu botasse, por exemplo, aqui sendo um padrão, né, sendo
modificador de acesso padrão, entidade, ponto de vírgula, salvar aqui e salvar aqui, mas ponto. Olha, vocês podem ver que agora eu também tenho acesso ao atributo da classe animal idade 1. Antes eu não tinha, né? Eu não tenho dos outros atributos. Por quê? Porque eles são privados, ou seja, são encapsulados ali na minha classe específica. No caso, a classe animal. Como eu fiz eu alterei o modificador de acesso, no caso, o modificador de acesso ao padrão, no qual ele permitiu o acesso a todos os elementos da classe, a todos os elementos do pacote, no caso. Todas as classes desse pacote vão conseguir ter acesso ao meu atributo idade. Aqui, no caso, a classe cachorro teve acesso ao atributo idade 1. Já, se eu botar na classe gato também, ela vai conseguir ter acesso aqui. O quiz. Ou então super também, não posso usar o super, já que eu quero referenciar somente os atributos da classe. Classe pai ou superclasse, idade 1, aparece aqui também. Eu posso usar em todas as outras classes, né? Também pode ser usado na classe main, já que todas essas classes estão dentro do mesmo pacote, né? No caso, esse pacote aqui com ponto, herança e polimorfismo. Vou apagar isso aqui agora. Vou tirar isso aqui. Pronto. Basicamente, em questão de herança, já foi abordado aqui, né? Abordado. Agora a gente tem também a classe gato. Outro característica interessante aqui a classe, né? Além dela dar esses atributos da classe animal, ela pode ter também os seus próprios atributos, né? No caso, a classe cachorro, ela herda os atributos, né, genéricos da classe animal. No caso, a espécie e a idade. Mas ela também pode ter novos atributos que especificam essa classe. No caso, um atributo que poderia especificar a classe cachorro seria a raça. Né? Cachorros têm diferentes raças, né? Pitbull, Pinscher, sei lá, diversas raças de cachorro aí que possui. Assim como também a classe gato, né? A classe gato, ela é um animal, ou seja, ela pode dar esses atributos e métodos do animal. E além dela herdar esses atributos, né, através do extends aqui, animal, basicamente está dizendo que ela é uma extensão, ou seja, uma subclasse da classe pai ou superclasse animal, ela também tem um atributo, no caso é o boolean. O boolean é um atributo tipo boolean castrado, né? Se o gato é castrado, não. Aqui a gente tem os gets e setters, né, da classe cachorro, get setters da classe cachorro. No caso só tem o get raça e o set raça, e do gato também. Gato eu não fiz, acho que eu não fiz. Público boolean castrado. Eu fiz aqui, tá aqui 7. Só mudei o nome aqui do get. Tá get aqui, mas mudando a nomenclatura. Bom, agora a gente vai ver, né, como seria isso aqui, essas três classes aqui, na classe main, ou seja, no método main ali também. Aqui, basicamente, tu pode instanciar a classe dos dois jeitos, né? Tu pode instanciar a classe, no caso, do método main ali também. Aqui, basicamente, tu pode instanciar a classe dos dois jeitos, né? Tu pode instanciar a classe, no caso, do método main ali também. Aqui, basicamente, tu pode instanciar a classe dos dois jeitos, né? Tu pode instanciar a classe, no caso, do método main ali também. Aqui, basicamente, tu pode
pode instanciar do jeito normal, né, que a gente vem instanciando, né, botar o nome da classe, né, o nome do objeto, new, né, vai dizendo que está criando um novo objeto dessa classe cachorro aqui. Aqui, como eu botei o construtor padrão também, eu posso adicionar os valores diretamente aqui, através do set. Set espécie, set idade, set raça. Eu vou exibir na tela esses né, atributos. E também eu posso entra também uma nova forma de instanciar os nossos objetos, que é a partir da superclasse, classe Pi. Por exemplo, tu pode criar um objeto cachorro tendo em vista a classe animal. Porque um cachorro ele é um animal, né? Então, tu pode criar um animal e instanciar, né, a subclasse dela. No caso, é a classe cachorro aqui e a classe carro, classe gato. Aqui eu basicamente entra a questão do polimorfismo também, né? No que trata de métodos, né? Como vocês podem ver, a classe principal, que é a superclasse, no caso, a classe Pi, ela tem um método. Um método exibir detalhes. E como, né, na herança, as classes filhas, no caso cachorro e gato, elas herdam tanto os atributos aqui como os métodos, as classes filhas elas também podem herdar esse método. Mas como elas vão herdar esse método diferente, há um detalhe, né, que se aplica, né, no que tange a exibição desses métodos, desse mesmo método, essas classes diferentes, né? Cada uma dessas classes diferentes. Você pode ver aqui que tem exibir detalhes aqui na classe gato. É basicamente a chamada sobre escrita, né? Sobre escrita do método. Eu estou repetindo o mesmo método em classes filhas. E esse método em classes filhas, ele pode ter aplicações diferentes, né? É o que a gente vai ver na exibição do nosso código agora. Aqui vocês podem ver a instanciação do nosso objeto padrão aqui, né? Cachorro 1, meu cachorro, que vocês têm aqui, né? A espécie canino, tá aparecendo aqui canino, a idade 2 aqui, e a espécie pitbull, aparecendo aqui separadamente, né? E agora eu venho para a instanciação, né? Desses dois objetos aqui, né? Através da sobrescrita. Aqui eu estou, né, exibindo os detalhes do animal 1 aqui. Canino, idade 3 anos, né? Canino, idade 3 anos aqui. E a raça dele é labrador. E também temos aqui o nosso animal 2. No caso, se trata do nosso gato aqui. A espécie dele, né? Felino. Temos a idade dele, 2 anos aqui. E se ele é castrado ou não. No caso aqui, ele é castrado, né? Castrado tudo. Ou seja, eu basicamente aqui exibi o mesmo método, exibir detalhes, mas só que esse mesmo método, né, exibiu coisas diferentes. No caso, ele exibiu o que tem em comum, né, que é o que eu coloquei aqui como o super, né, exibir detalhes, que no caso vai exibir aqui tanto a espécie, né, a espécie aqui, quanto a idade. Vai exibir isso tanto para cachorro quanto para gato. Mas quando se trata do cachorro, né, ele vai exibir a raça. Aqui, system.out.println, raça. Exibir a raça aqui. Já no gato, ele vai exibir
se esse gato é castrado, não. Vai exibir isso aqui, castrado aqui. Isso é basicamente polimorfismo, né? Que tirando para a etimologia da palavra, né? Diferentes formas, né? Você obter ali um mesmo método. Classe minha aqui. Aqui basicamente foi a mesma coisa que eu fiz na anterior, só que eu fiz um vetor aqui. Aí vai exibir aqui, né? A mesma coisa, né? Basicamente, né? Do que foi exibido anteriormente. Aqui temos a espécie aqui, né? No caso, eu fiz um vetor aqui de animais. E disse que esse vetor animais ele tem capacidade de 2, ou seja, ele cabe 2 animais, né? Eu fiz aqui o animal no índice 0 e o animal no índice 1, né? Instanciei aqui, né? Um cachorro no índice 0 e no índice 1 um gato. E aqui eu fiz um for each para percorrer esse meu vetor e exibir, né, os detalhes de cada animal. Aqui, né, foi exibido aqui basicamente o que está aqui, né, canino, né, primeiro aqui é o canino, espécie canino, 5 anos e a raça é poodle. E também ali o animal 1, né, índice 1, que é o gato, ali tem a espécie dele, né, felino, idade 4 e a sobrescrita do método, né, que é castrado ali. Ele não é castrado, falso. E ali a raça é a sobrescrita do método, o mesmo método, né, exibir detalhes na classe cachorro. Ou seja, a mesma classe, ela exibe coisas diferentes em classes filhas, né? Classe pai aqui, né? Na classe pai, o método exibir detalhes, ele, né, tem aqui uma exibição, que no caso vai ser a espécie e a idade, recapitulando aqui, né? E na classe cachorro, além de ele exibir o nome e idade, ele vai exibir a raça, né? Ou seja, uma sobrescrita, é uma sobrescrita desse mesmo método. Tá basicamente repetindo aquele mesmo método da classe pai, da classe superclasse, né? Classe animal, aqui na subclasse, no caso, a classe filha, também chamada de cachorro. A classe filha gato, né, faz também a sobrescrita, ou seja, repete o método, exibir detalhes da classe animal, né, sua classe pai, e ela faz a sobrescrita dela, que no caso exibe as informações específicas dessa classe. Através de exibir detalhes aqui, ela exibe se o gato é castrado ou não. Tem outra característica também em polimorfismo, que além de ter essa sobrescrita, né, que é o mesmo método, ele se escrever de forma diferente em classes diferentes, tem também a sobrecarga, que é basicamente eu fiz aqui um exemplo aqui da classe calculadora, né, que é você ter o mesmo método, a gente aqui tem o mesmo método, somar, mas só que esse mesmo método, ele recebe parâmetros diferentes, né? Recebe e retorna, né, valores diferentes. No caso aqui, ó, esse primeiro somar, vai retornar um valor inteiro e ele vai receber como parâmetro valores inteiros. Aí vai retornar a soma, né, A mais B. Já esse segundo método, somar, vai receber os parâmetros double A e double B. E vai retornar a soma, que também vai ser double A mais B. E como é que vai funcionar? Como é que ele vai saber, né? Como que tem que retornar esse método aqui ou esse método aqui que vai aparecer lá na nossa classe minha aqui? É basicamente isso que agora eu vou explicar, né? Na sobrecarga, ele eleva a prioridade no que tange o tipo do parâmetro. No caso, aqui eu instanciei aqui, né, a calculadora,
e calculadora, e eu exibi aqui, né, na tela, cada um desses métodos aqui, mas só que eles, como vocês podem ver, eles apareceram de forma diferente, né? Esse primeiro apareceu como double e esse segundo apareceu como inteiro. Por quê? Eles são o mesmo método, né? Mas aqui, na hora que eu fui colocar esse system.out.println, no canto, né? Eu fiz aqui, né? Calc.somar, ou seja, o mesmo. Aqui basicamente se trata da mesma coisa, né? Em um e no outro. Só que são o mesmo método somar, né? O que muda vai ser na questão dos atributos, né? Dos parâmetros, quer dizer. Os parâmetros, eles vão determinar qual vai ser o atributo aqui que vai ser exibido ali, né? Que vai ser retornado. No caso, como eu coloquei, né, os parâmetros aqui do tipo double, ou seja, com um ponto ali, ele vai retornar, né, double, ou seja, ele vai entender que tu está se referindo a esse meu método aqui, somar com o double aqui, retornando double e recebendo double como parâmetro. Já nesse meu segundo system.out.println, eu fiz o mesmo cálculo somar, mas só que em vez de eu colocar double nos parâmetros, eu coloquei valores inteiros. Coloquei o 7 e o 5. No caso, como eu coloquei valores inteiros aqui como parâmetros, o Java ele vai entender que eu estou me referindo a esse método aqui, esse método somar. E ele vai basicamente retornar, vai entrar dentro daquele método e vai retornar a soma, né, de inteiros, né? No caso aqui, ó, int, vai retornar essa soma aqui inteiros de atributos, né, que foram recebidos inteiros. Aqui tem a exibição na tela, né? 6, né, que é a soma de 3.5 mais 2.5, 6.0, né, tipo double, e retornou o inteiro, né? Aqui 7 mais 5 retornou ali o método que soma inteiros e retorna inteiros, né, na soma, obviamente. Do que se tratava da aula de hoje, basicamente é isso. Agora vai ter o Kahoot aí pra mostrar.
Foi. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima.